Bem-vindo a mais uma videoaula de pintura a óleo com o Diego Cortes. Nessa videoaula nós iremos aprender a fazer o efeito de luz no pôr do sol ou então no nascer do sol. Aquele efeito de luz que você tem entre as nuvens, com aqueles fachos de luz bonitos, assim que você olha para o céu e percebe que ele passa por entre as nuvens. Esse efeito é um efeito muito simples de fazer e você pode fazê-lo de duas maneiras, com a técnica de pincel seco ou com a técnica de veladura. Ou se você tiver já uma habilidade boa, você pode utilizar os dois tipos de efeito, que é o que eu vou mostrar aqui agora. Para que vocês possam entender, nós temos aqui o motivo do quadro já parcialmente pintado. Eu já apliquei uma camada de veladura no fundo, nessa área aqui. Vocês podem perceber que ela está um pouco mais clara do que o resto, né? A partir daí nós vamos fazer esse efeito. Eu já tenho aqui um ponto de luz que seria o sol está um pouco atrás desta montanha aqui, e os raios de luz vão partir daqui. A única coisa que você precisa perceber é que todos os raios vão partir deste centro. Ou seja, você vai ter um centro de luz e ele vai começar a expandir para todas as direções a partir desse lado. E você vai utilizar a técnica de veladura. Como você lembra, eu já falei nas aulas passadas, a gente utiliza um óleo de linhaça com branco de titânio para fazer esse efeito de veladura, para dar transparência, né? Você coloca uma quantidade boa de óleo de linhaça e a partir daí um pouquinho de tinta, e a partir daí vai traçando o que você deseja. Quanto mais óleo de linhaça você utilizar, mais transparente a tinta vai ficar. Então em alguns momentos a gente vai precisar usar a técnica de pincel seco. Você vai pegar o pincel, melar um pouco na tinta branca, tirar o excesso e raspar um pouco ele na tela, que vai dar esse efeito bonito. Eu vou mostrar para vocês agora como é que é feito. Eu já tenho uma camada que está me dando o norte de onde eu quero os raios de luz, e a partir daí eu vou só acrescentar. Quanto mais perto do centro do pôr do sol, né, do centro do nascer do sol, mais amarelo fica. Quanto mais para fora, mais branco fica. E para você fazer isso, basta você misturar um pouco de amarelo indiano no branco de titânio que você está utilizando para fazer a veladura. Bom, então vamos assistir o vídeo que eu vou mostrar para vocês esse passo a passo. Bom, vamos iniciar aplicando uma pequena quantidade de óleo de linhaça na sua paleta. Uma quantidade pequena, o suficiente para fazer a veladura. A partir daí, vamos aplicar. Eu já tenho aqui um pouco de branco de titânio na paleta. E é com esse branco de titânio é que nós vamos fazer. Eu tenho também aqui um pouco de amarelo indiano, caso eu necessite utilizar. O pincel que eu estou utilizando é um pincel língua de gato da Pictory TIG número 10 para fazer esse efeito. Então o que a gente faz? Eu tenho aqui o óleo, tenho o branco, vou dar uma pequena misturada nele. Você pode ver que a tinta ela fica bem transparente, né? Essa transparência da tinta aqui vai dar um efeito bonito. Vamos aplicar até chegar no ponto ideal, né? E a partir daí nós vamos aplicar no quadro. Vamos ver como vai ficar esse efeito aqui no quadro.
A próxima etapa seria pegar essas nuvens que nós fizemos a veladura por cima. Você pode perceber que ela clareou um pouco, porque nós passamos a transparência do branco por cima. Para dar mais veracidade, a gente precisa escurecê-la novamente com o mesmo tom que nós utilizamos aqui. Nesse caso aqui eu utilizei uma mistura de azul ultramar com rosa laca, branco de titânio e um pouquinho de sépia para dar esse tom aqui. Nós iremos escurecer e depois reforçar os traços da linha que sai para cima. O resultado vai ficar parecido com esse aqui. Olha, tome cuidado apenas, quando for fazer a veladura, de evitar que a veladura escorra, porque ela tem essa tendência de escorrer. Você pode perceber com aqui, ó. Esse escorrimento é normal. Você pode aguardar ela secar um pouco e depois tirar com um pincel ou tirar com um pano seco e limpo, tá, gente? Se você for utilizar um pano que tiver com um pouco de tinta, ela vai acabar misturando na tinta normal. Então o efeito é esse aqui. Você pode perceber que dá para perceber claramente o raio de luz aqui. Por enquanto a tinta ainda está molhada, ela está transparente. A tendência dela é clarear conforme ela for secando. Vai chegar um ponto de que você vai perceber bem o raio de luz aqui. Você pode usar raio de luz quantas vezes você achar necessário. Lembre-se que as pinceladas devem ser sempre no mesmo sentido. Utilize essas pinceladas do centro do ponto de luz para fora. Dependendo da quantidade de veladura que você estiver aplicando, de óleo, ela vai acumular um pouco de tinta nas bordas da pintura. Nesse caso, passe sempre o pincel ou um pano úmido para tirar o excesso, para evitar que essa tinta comece a escorrer pelo quadro e acabar com o seu trabalho. Ok? Eu vou continuar a fazer a apresentação e vocês vão poder ver a modificação que nós vamos ter nesse ponto aqui, que as nuvens estão mais claras por conta da veladura. Nós vamos escurecer para dar uma sensação de profundidade. Bom, o efeito é esse. Se você desejar que fique um pouco mais aparente
você pode aguardar a veladura secar e ir aplicando outras e outras camadas até que ela comece a ficar mais aparente. O segredo para ficar bem feito é você utilizar as linhas elas têm que ficar retas, para dar a sensação realmente de que é um raio de luz. Se em algum momento ela não ficou muito reta ou muito nítida, você pode utilizar um pano seco, tirar o excesso e utilizar uma régua para fazer o efeito. Aí o efeito continua muito bonito e você pode fazer com que ele fique uma coisa bem realística. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima videoaula, onde nós iremos aprender como fazer essas montanhas, e eu vou dar dicas muito boas de como fazer esse efeito de místico aqui no fundo, ok? Aguardo vocês na próxima videoaula e muito obrigado.